ministro Marcelo Queiroga, eu inicio a minha manifestação exatamente fazendo uma análise e fazendo uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa que tem uma carreira, que tem uma história. Veja o que aconteceu, ministro, com os ministros que antecederam o senhor. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, ministro, isso ainda vai acabar num Tribunal Penal Internacional. Vossa Excelência tem uma história. É impossível, ministro, é impossível. Eu até acho que o senhor é um cara bem intencionado, mas tudo que o senhor está dizendo para nós aqui é impossível ser colocado em prática. Porque o senhor entrega um governo com pessoas que pensam absolutamente diferente de algumas coisas que o senhor fala para nós. Não adianta o senhor dizer para nós que o senhor defende o SUS, porque a gente sabe que o ministro da Fazenda, que é quem tem o dinheiro do caixa, quer implementar uma proposta, uma política de voucher, porque ele é um cara comprometido com a saúde privada. Não adianta o senhor nos dizer que o senhor sabe, como profissional, que as medidas de isolamento social são necessárias, se o presidente da República vai para o Rio de Janeiro, vai para o Maranhão, sem máscara. Ele é o próprio difusor, ele é o propagador da doença, do vírus, por conta de uma visão negacionista. Então, Vossa Excelência, com todo respeito, acaba sendo desmoralizado. Porque se eu sou ministro da Saúde, de um presidente que me desrespeita, que tudo aquilo que eu falo para a população ele não cumpre, sinceramente, não vale a pena, ministro. Para preservar a sua biografia, para preservar a sua história. Esse governo, ministro, é um governo esquizofrênico. O ministro do Meio Ambiente tem pavor do meio ambiente. O ministro da Educação tem horror da educação pública. A ministra dos Direitos Humanos tem pavor das políticas de direitos humanos. O cara da cultura odeia a cultura. O da Fundação Palmares acha que a fundação não precisa existir. Não tem nenhum ministro, não tem nenhuma área do governo que nós possamos destacar que tenha alguma política, que seja uma política em favor do conjunto da população. Infelizmente, ministro, o que a gente assiste no Brasil hoje é algo muito grave, é constrangedor. Imagina o senhor, ministro, se aqui no Brasil nós ficamos estarrecidos com as imagens do Bolsonaro passeando pelo Rio de Janeiro sem máscara, junto com o Pazuello, 4 dias depois do Pazuello ter vindo na CPI. Imagine essas imagens circulando pelo mundo. Imagine se nós aqui no Brasil, em plena pandemia da Itália, ou da Espanha, ou dos Estados Unidos, enxergássemos o presidente daquele país desfilando sem máscara, desrespeitando as normas básicas que o próprio Ministério defende. O que nós diríamos? Se no auge da doença da Itália, nós víssemos o primeiro-ministro passeando de moto, cheio de gente, sem máscara, dizendo que é bobagem isolamento social, que é uma bobagem as pessoas usar máscara. O que nós diríamos de um líder político como esse? Que adjetivo nós utilizaríamos para classificar um presidente da República, um primeiro-ministro, que agisse dessa maneira? Nós chamaríamos o cara de genocida. Nós chamaríamos o cara de irresponsável. Nós chamaríamos o cara de criminoso, porque não há outro adjetivo a ser utilizado. Então, até mesmo para preservar sua biografia, infelizmente, não tem outra saída, Vossa Excelência, porque são tantas as contradições. O senhor fala que não é para olhar para o passado, porque não tem o que defender, não tem como defender o que eles fizeram. Então, eu, como parlamentar, estou muito triste com o que está acontecendo no Brasil. Muitos de nós aqui perdemos pessoas próximas, familiares, amigos. Nenhum de nós, senhor presidente, para concluir, gostaríamos de estar vivendo uma situação como essa, ministro. Mas nós não podemos nos omitir,
Porque o silêncio, nesse momento, ele vai ser julgado pela história como cumplicidade. E assim como momentos históricos decisivos da humanidade, aqueles que se calaram diante do genocídio, aqueles que se calaram diante de medidas que hoje a história da humanidade se envergonha, aqueles que se calarem nesse momento no Brasil, serão julgados pela história como cúmplices dessa matança, como cúmplices dessa organizada ação criminosa que transformou o Brasil num lugar onde nós já perdemos 450 mil pessoas e não sabemos quantas vamos perder. Então, essa minha manifestação, né, que eu lamento, gostaria de receber o senhor aqui numa outra oportunidade para discutir políticas públicas, mas eu já perdi a esperança, ministro. Depois dessa do Rio de Janeiro, sinceramente, preserve a sua biografia, preserve a sua história, evite, no futuro, estar sentado como réu num tribunal penal internacional, respondendo pelo genocídio da população brasileira promovido pelo governo que Vossa Senhoria faz parte.